Olá, bem-vindos mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que já foi comentado aqui algumas vezes, mas que é de suma importância para todo mundo que tem uma renda tributável mais alta, que é a previdência privada, em especial no formato de PGBL. Mas hoje a gente vai falar por um grupo mais específico para quem esse tipo de investimento pode trazer uma vantagem maior ainda, que são os tabeliães, os oficiais de cartório que têm uma particularidade muito grande na sua renda e por isso podem tirar um proveito ainda maior desse formato de investimento. Bom, meu nome é Pedro Jobim, eu sou consultor financeiro, CFP, trabalho aqui na Rio Claro Investimentos e hoje nós vamos falar sobre previdência privada e investimentos para tabeliães. Bom, se você é tabelião ou também se você tem uma renda tributável mais alta e declara imposto no formato completo, vale a pena você ver esse vídeo até o fim, em especial se você não conhece ainda como funciona a ferramenta do PGBL, que permite você diferir e ter um benefício tributário gigantesco nos seus investimentos. Nesse vídeo você vai entender como funciona o PGBL, qual a diferença dele para os outros investimentos, qual é o benefício que você pode ter, como calcular a sua contribuição e, principalmente, como investir bem nesse formato de investimento. Primeiro vamos entender o que é a previdência privada e como ela funciona. No Brasil, esse tipo de investimento, embora seja extremamente difundido e tenha um volume muito grande de investidores, ele acabou contraindo uma fama ruim, porque, principalmente há alguns anos atrás, os grandes bancos cobravam taxas muito altas para esse tipo de investimento, especialmente para fundos não tão bons assim. Mas esse cenário mudou muito, com a concorrência bancária, as fintechs, as corretoras crescendo tanto nos últimos anos. E também com a flexibilização das regras da SUSEP em relação a esse tipo de investimento. Hoje, investir em previdência privada, que nada mais é do que um formato tributário diferente para se investir em fundos de investimento, não perde em nada, né? Não traz nenhum ônus a mais em relação a investir diretamente num fundo de investimento. Pelo contrário, ela traz principalmente vantagens tributárias para quem investe no longo prazo. Então, primeira regra, pensando se vale a pena ou não investir através da previdência, se o seu investimento é de curto prazo, você vai utilizar ele em 6 meses, 1 ano, 2 anos, você vai precisar disponibilizar desse dinheiro, pode esquecer a previdência privada. Mas se você tem algum recurso para um período mais longo, especialmente se você conseguir deixar esse investimento ali por mais de 6, 8, principalmente a partir de 10 anos, fica extremamente vantajoso, aí vale a pena você começar a considerar esse tipo de investimento. Primeira decisão que você vai precisar tomar na hora de montar uma previdência privada é se você vai fazer ela no formato tributário do VGBL ou do PGBL. A gente vai falar muito pouco nesse vídeo sobre o VGBL, mas ele é um investimento como os outros. Você vai pagar imposto de renda sobre o que rendeu, e não sobre o que você aplicou, assim como acontece em todos os outros investimentos. Em ambos você vai pagar imposto de renda apenas no dia que você resgatar. Então, através da previdência privada você consegue fugir, por exemplo, dos come-cotas e também de impostos intermediários ao longo do tempo, à medida que você pode, usando a previdência privada, portabilizar entre diferentes seguradoras e fundos de investimento sem nunca pagar imposto. Então, só nesse ponto, tanto o VGBL quanto o PGBL são uma excelente ferramenta de diferimento tributário. Você não vai deixar de pagar impostos, mas só vai pagar impostos quando de fato você precisar e disponibilizar daquele dinheiro para precisar gastar com alguma coisa. Enquanto você mantiver aquele dinheiro investido dentro da previdência, mesmo que você troque de planos, de certificados, de fundos, você nunca vai pagar imposto. Agora, em relação ao PGBL, aí sim é onde entra o principal assunto desse vídeo. Mas antes de eu entrar mais em detalhes, lembre-se de curtir, comentar e seguir aqui Rio Claro Investimentos para poderem sempre estar bem informados e entender as melhores ferramentas para construir um planejamento financeiro de sucesso. Bom, quando a gente fala de PGBL, a gente fala
de otimização tributária. O PGBL é uma das 3 coisas no Brasil que é descontada da sua renda tributável e pode aumentar a sua restituição do imposto de renda ou diminuir o imposto que você tem que pagar para o leão ano a ano. As 3 coisas são saúde, educação e previdência. No caso da previdência, ela é o PGBL. Você pode investir anualmente até 12% da sua renda tributável nesse veículo de investimento. Esses 12% até esse limite vão ser descontados da sua renda tributável total e logo gerarão uma economia de impostos. E aí é onde entra a grande vantagem desse tipo de investimento, né? Porque na prática, no Brasil hoje, se você tem uma renda tributável mais alta, você vai estar pagando ali a última alíquota de imposto de renda, que é 27,5%. Se você consegue investir e receber de volta uma parte desse imposto, você na prática está recebendo um patrocínio do governo desse valor de 27,5%, quase uma rentabilidade ali garantida em cima do investimento e bastante significativa. Quando a gente fala especialmente dos tabeliães, eles têm uma renda muito diferente de um empresário ou de um funcionário público, porque ele representa o cartório como um todo dentro da pessoa física. Todo o faturamento daquele cartório é renda tributável na pessoa física do tabelião. Então, acaba que ele tem uma renda tributável muitas vezes altíssima, que não é exatamente o lucro que ele obtém, né? Muitas pessoas acham que todo tabelião é muito rico. É claro que existem alguns que têm um resultado muito grande, mas outros têm um resultado normal, mas muitas vezes um faturamento alto e um lucro baixo. A vantagem em especial para esse tipo de investidor, então, é que os 12% da renda tributável dele muitas vezes vão ser uma parte bastante considerável da capacidade de poupança que eles têm. Muitas vezes, 12% do faturamento do cartório vai ser 50%, 60%, 70% da renda daquele tabelião. E caso ele possa investir esse dinheiro para o longo prazo, vai trazer um benefício tributário gigantesco para a carteira de investimentos dele como um todo, uma vez que, enquanto muitas vezes para um investidor normal ele vai conseguir manter 5, 10, 15% dos aportes dele em PGBL, o tabelião muitas vezes vai conseguir montar uma carteira quase que exclusivamente de PGBL, caso ele possa fazer isso, claro, e possa manter esses investimentos no longo prazo. Vamos então a um exemplo matemático. Vamos pensar em um tabelião que tem uma renda ali em torno de R$1 milhão ao longo do ano, né? O faturamento do cartório de R$1 milhão. Alguns vão ter um valor muito mais alto que esse, alguns um valor um pouco mais baixo, mas aqui a gente vai usar esse valor redondo. Se eu posso colocar 12% desse valor em PGBL, esse valor vai dar R$120 mil e esse valor vai ser abatido da minha renda tributável. Então, para fins de conta para a Receita Federal, aquela minha renda que antes era R$1 milhão passa a ser 880 mil, uma vez que eu abati 120 mil reais. E aí, se eu já paguei o meu carnê-leão, a Receita vai ter que me devolver 33 mil reais, que é os 27,5 desses 120, na minha declaração do imposto de renda no ano seguinte. Na prática, então, eu investi 120 mil reais e agora eu tenho 153, uma vez que a Receita me devolveu uma parte do imposto que eu já tinha pago, um dinheiro que já é do governo e vai voltar para mim. Uma simulação muito interessante que a gente fez é o efeito disso no longo prazo. Se você colocar ali a longo de 20 anos, essa pessoa que investindo esses 120 mil reais de aporte anual em outro investimento acumularia, pensando numa rentabilidade ali em torno de 10% ao ano, aqui, que é uma rentabilidade relativamente até conservadora no Brasil, com juros que a gente tem, um patrimônio em torno de 6 milhões 140 mil reais. Caso ele reinvestisse esses 33 mil reais a mais que ele vai receber de restituição de imposto de renda, ele teria um patrimônio de 7 milhões 827. Então, uma diferença
muito grande e milionária de quanto ele vai acumular de patrimônio ao longo da vida. Sendo assim, é importantíssimo para você que é tabelião, que tem a possibilidade de guardar um dinheiro para o longo prazo, que poupa e tem a vontade de construir um patrimônio financeiro que traga segurança para sua família e para você no futuro, considerar essa possibilidade de se investir nesse ativo. Mas é importante entender um outro ponto muito importante. Depois de decidir entre VGBL ou PGBL, você vai decidir o formato tributário regressivo ou progressivo para a sua previdência. A gente também aqui, mais uma vez, não vai se aprofundar no progressivo, uma vez que, para quem faz PGBL, seja o tabelião ou seja qualquer outra pessoa, dificilmente esse formato tributário vai valer a pena, uma vez que ele é interessante principalmente para quem tem renda tributável baixa, e quem tem renda tributável baixa declara imposto no formato simplificado e não deve nunca fazer uma previdência no formato PGBL. Vamos analisar então o formato regressivo. E aí a gente pode colocar uma tabela aqui mostrando como ele funciona. Basicamente o que acontece é que o imposto de renda regressivo vai regredindo ao longo do tempo, de forma definitiva, contando esse tempo a partir de cada aporte, de 35% até 10% de imposto de renda. Então, os primeiros 2 anos você vai pagar 35%, do 2 a 4, 30, 25, 20, 15 e finalmente, a partir dos 10 anos de aporte daquele valor, você vai pagar sempre 10% de imposto no resgate da Previdência. E aí é muito importante entender que, diferente de outros investimentos, o PGBL cobra esse imposto sobre todo o montante aplicado. Então, como você recebeu do governo de volta aquele imposto no passado, lá na frente você vai ter que pagar um pouco mais para ele. Enquanto em outros investimentos você só paga o imposto sobre a diferença entre o que você aplicou e o que rendeu, no PGBL você vai pagar 10% sobre todo o montante. Então, quando a gente fala daqueles investimento total que você investiu, você vai pagar 10% daquele valor como imposto. Mas como você recebeu lá atrás 27,5%, com certeza foi um negócio muito bom. Imagina, por exemplo, se eu te emprestasse hoje R$ 275 e falasse que você só precisa me pagar 100 daqui a 10, 20, 30 anos, ou quando você quiser pagar, que é o momento que você vai resgatar o investimento. Com certeza, esse é um excelente negócio. O governo está te emprestando um dinheiro hoje e você vai ter que pagar menos para ele e num futuro muito distante. Para quem, então, não vale a pena investir através do PGBL? Primeiro, mais uma vez, para quem tem renda tributável baixa, não vale a pena considerar esse tipo de investimento. E para quem vai ter que utilizar o dinheiro no curto prazo. Por quê? Imagine, por exemplo, que eu investi hoje aqueles 100 mil, 120 mil reais no meu PGBL e recebi desse valor 27,5% de volta. Se eu utilizar esse dinheiro no ano que vem, eu vou pagar 35% sobre o valor total, que vai ser muito maior do que aqueles 33 mil que eu tive de restituição. Seria melhor eu ter investido em qualquer outro investimento onde eu pagaria impostos apenas sobre a rentabilidade daquele ativo e não sobre o valor principal. Então é importante sempre tomar muito cuidado com isso. Calcular muito bem para não passar dos 12%, uma vez que se você passar dos 12%, você vai pagar mais imposto lá na frente. E também tomar muito cuidado para deixar no PGBL apenas aquele dinheiro que você tem a segurança de que só vai precisar disponibilizar daqui a alguns anos. E aí agora vamos falar sobre como investir em PGBL. Aí esse ponto é muito importante, é onde entra o trabalho da Rio Claro Investimentos. Fazer as contas da forma correta é algo que a gente também ajuda você a fazer, mas o mais importante é como que eu vou investir todo esse dinheiro que eu estou colocando em PGBL. Não é qualquer plano de previdência que é interessante como investimento, porque se você fizer um plano ruim, você vai estar abrindo mão de rentabilidade, enquanto poderia estar investindo esse dinheiro até com a mesma qualidade que você investe fora da Previdência. Hoje você tem acesso a quase todos os grandes fundos e as grandes gestoras de investimento através do formato de Previdência. Mas mesmo assim é importante olhar para essa carteira previdenciária em conjunto com os outros investimentos que você tem na sua vida e como uma carteira eficiente de investimentos, que investa em diferentes formatos de ativos, em diferentes alocações e que seja diversificada ao mesmo tempo que trabalhe em conjunto para você ter
como um todo, a melhor estrutura possível no seu planejamento financeiro. E esse é o nosso trabalho. A gente vai entender onde está o seu dinheiro hoje, quais são os seus planos no curto, médio e longo prazo e como a gente encaixa todas essas peças para ter o melhor planejamento financeiro possível para você, como tabelião ou dentro de qualquer outra profissão, atingindo não só a melhor otimização tributária, mas também a melhor carteira de investimentos possível dentro desse formato previdenciário e também, claro, fora do formato previdenciário, uma vez que tudo anda junto dentro dessa estrutura. Existem vários outros pontos interessantes nessa ferramenta, que é a previdência privada, como sucessão, blindagem patrimonial, mas isso a gente não vai entrar em detalhes ainda nesse vídeo. Se quiserem até, a gente tem alguns outros vídeos que falam sobre o assunto aqui no nosso canal da Rio Claro Investimentos. Para você que ficou aqui até o final, a gente agradece muito a atenção e oferece aqui a possibilidade de conhecer o nosso trabalho. Aqui embaixo vamos ter também alguns links para você entrar em contato com a nossa equipe e conhecer o trabalho da Rio Claro sem compromisso nenhum e ver se faz sentido para você também ter um planejamento financeiro profissional e uma gestão profissional também dos seus ativos, incluindo, claro, a sua previdência privada.